Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje vamos mais um estudo da Bíblia. Pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, que hoje vamos estudar a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar um assunto um pouco incompreensível na cabeça de muitos evangélicos, na cabeça de muitos dos irmãozinhos, que é a Trindade. Onde está na Bíblia a palavra Trindade? Pois é, não existe a palavra Trindade em nenhum texto bíblico. Assim também como não existe a palavra Bíblia na Bíblia e entendemos o seu significado. Apesar de a palavra Trindade não aparecer em nenhum texto bíblico, vimos a manifestação das três pessoas da Trindade na Bíblia. Acompanhem. Antes de tudo, não podemos esquecer que a religião cristã é uma religião monoteísta. Não podemos achar que a Trindade são três deuses. Não. A religião cristã tem somente um Deus como centro, mas ele é tão poderoso que age de três formas distintas, mas em tanta união que age como se fosse um. Confuso, né? Entendemos como funciona a relação da Trindade é um pouco complicado para nós, pois somos pecadores e somos limitados. E uma coisa que para nós é difícil de se entender, para Deus é tão fácil de se explicar. Apesar de ser um tema um pouco complicado de se entender, a Bíblia ela nos deixa uma compreensão. O termo Trindade vem do latim trinita, ou tríade, ou ação de três, né? Ou como conhecemos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. No início do mundo, vemos a união dos três na obra da criação. Lá em Gênesis 1, versículo número 2. Acompanhe na Bíblia. E lá está escrito, né, que no início a terra era sem forma e vazia. E vemos Deus falando e tudo se criando. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas espera aí, onde é que está Jesus aqui na obra da criação? Aí que você se engana, meu amigo. Se pegarmos nossa Bíblia e abrirmos em João 1, tem como título em algumas Bíblias o título assim, ó, o Verbo encarnado. E lá está escrito em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é esse Verbo aí que se fez carne? É o próprio Deus, né? Em Colossenses 1,17 afirma que Jesus foi criado antes de tudo ter sido criado, antes de a terra ser criada. Em João 10,30, ele afirma que é um com o Pai. Então podemos montar uma hipótese nesse quebra-cabeça de que sim, Jesus estava na obra da criação, a Trindade estava na obra da criação. Vimos a união da Trindade também aqui no verso de 25 de Gênesis 1, onde Deus declara um ponto muito importante. Presta atenção, não deixa que ninguém tire sua distração. Olha o que Deus está fazendo. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Verso 25. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Deus está falando aqui no plural. Ele não está falando aqui no singular. Vou fazer o homem segundo a minha imagem. Não. Presta atenção. Ele agiu no plural. Façamos segundo a nossa. Então, eu creio que sim. A Trindade, ela participou da criação humana. Porque Deus poderia dizer, eu vou fazer o homem segundo a minha imagem. Mas ele declarou, façamos. Olha que interessante. Houve a união dos três da Trindade na obra da criação e na criação humana. Vemos a manifestação da Trindade unida no batismo de Jesus. Quando João Batista se acha indigno de batizar Jesus, Jesus afirma que era para ele fazer, para ele cumprir essa missão. E quando Jesus se batiza, o Espírito Santo vem como uma pomba e repousa sobre Jesus. E vemos a manifestação de Deus nos céus como uma voz, dizendo, este é meu Filho amado, em que me agrado, em que me comprazo. Olha que interessante, as três pessoas da Trindade unidas, Filho no batismo, Espírito Santo como pomba e o Pai lá nos céus. Só que é um pouco complicado por sermos pecadores entender como três pessoas, em cada cenário, Filho na água, Espírito Santo como pomba e Deus nos céus se forma um. É muito difícil entendermos, meu irmão. Mas como eu falei, uma coisa que é difícil para nós entendermos, para Deus é tão simples de se explicar. Na eternidade, quando Cristo voltar, vamos entender todos estes assuntos. Entendeu? Entender como funciona a relação da Trindade, como eu falei, é um pouco complexo, mas a Bíblia não deixa uma compreensão perfeita. Acompanhe aqui. Para entender como funciona a relação da Trindade, eu vou ter que pegar dois exemplos para que você entenda. O primeiro é o ovo. O ovo ele é composto por três componentes, a casca, a gema e a clara. A casca com a função de proteger o ovo, a gema onde é formado o embrião, a clara com a função de passar proteína para o embrião. Olha que interessante. E se a gente pegar o conjunto, esses três se formam um. A gente olha assim, a gente vê um ovo, mas dentro dele tem o quê? A clara e a gema. E esses três se formam em um. Três com três funções distintas, mas agindo em união como se fosse um. Outro exemplo é a água. A água ela tem três estados químicos, sólido, vapor e líquido. Mas incrível que mesmo a água nesses três estados químicos
ela não perde a sua propriedade de ser água. O gelo pode derreter e virar água. O vapor em seu componente tem água. E o líquido, obviamente, tem água. E esses três se formam em um de qualquer jeito, porque os três não perdem sua propriedade. Você entende agora? O Espírito Santo, ele age como o nosso consolador. Ele nos convence do pecado. Ele nos guia na verdade. O Filho, agindo como nosso sumo sacerdote, como nosso Salvador e como nosso advogado junto ao Pai. O Pai sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o arquiteto, o criador de todas as coisas. E esses três estão agindo tanta em união que estão agindo como se fosse um só. É confuso demais entender, mas também é fantástico e maravilhoso saber que esse Deus é poderoso. Não podemos, irmãos, achar que Deus tem que se encaixar na nossa mente. Achamos que isso aqui que eu estou pregando, muitas pessoas acham que é uma heresia, mas não é. Primeiramente, tem que se colocar no nosso lugar. Deus é santo, Deus é poderoso. Assim como não conseguimos compreender como Deus foi feito, de como Deus age em forma única, mesmo em formas distintas, assim também não conseguimos entender como Ele falou e tudo se fez. Entende? A gente tem que se pôr no nosso lugar. A gente tem que entender que Deus é santo, Ele tem capacidade de fazer tudo, porque Ele tem um poder ilimitado. Então, não vale a pena a gente discutir Bíblia para discutir quem é que está certo em certos assuntos. O importante é você saber que existe um Salvador que morreu por você. O importante é você saber que existe um Deus que é Criador, que zela por você. O importante é você saber que existe um Espírito Santo que quer te guiar na verdade. E esses três estão agindo em um só propósito, zelar por todo o universo e zelar pela sua vida. E esse é o ponto mais importante de se entender. Então, que Deus abençoe e que você tenha se edificado com essa palavra. Se houve algum equívoco durante o vídeo, você tem toda a liberdade para comentar aqui. Entende? E que Deus abençoe e que haja salvação na sua vida e na sua casa, meu amigo. Deus abençoe. Não deixe de acompanhar também os outros vídeos do canal. Por favor, tem muitos vídeos interessantes aqui que você também pode ser edificado. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.